Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Semana passada estava mostrando um vídeo de um Toyota Tundra Capstone 2022 versão híbrida. Um carro que é exclusivo aqui para o Brasil e que muitos têm dúvida de como trazer esse carro aqui para o Brasil. Eu estou aqui nessa noite com o André, que vai mostrar para a gente como é o sistema de importação direta através da Vision Comex, para você que está acompanhando esse canal, saber como esse processo para trazer importação direta esse carro aqui para o Brasil. E a minha dúvida é, como fazer essa importação direta, André? Qual é o segredo, como tirar esse coelho da cartola? Essa é a dúvida. É aonde, não vou dizer a nossa empresa entra, onde a nossa equipe entra, né? O Marcos Mânica que está aqui do meu lado, o Daniel que cuida da parte de marketing, né? Falando um pouco da Vision, a Vision é uma empresa que atua no segmento de importações desde 2007, né? A gente começou importando motocicletas, Yamaha, e Infiniti, FX35, FX45, aqueles produtos que não tinham no Brasil, né? Mustang, quando a própria Ford não trazia o Mustang. E de lá para cá a gente se consolidou no mercado, né? Poxa, que legal. O mercado de importação, ele fechou demais, né? Até os 2012, 2011, até os carros que existiam distribuição oficial no Brasil, no caso de BMW, Porsche, valeria a pena importar. Hoje em dia só aqueles que não têm. Então a Toyota Tundra, ela entra nesse nicho, né? Sim. A gente não sabe por quais definições comerciais a Toyota ainda não oficializou que vai trazer a Tundra de forma oficial. E a Vision está aí prestando esse serviço. Se você é um toyoteiro, um apaixonado pela marca e quer uma Tundra, a Vision, não tenho dúvida que é a empresa certa, né? Marcos, acho que nós fomos o quê? Os pioneiros a trazer o carro para o Brasil. A primeira a chegar veio através da Vision, não é isso? Pioneiros e também, atualmente, é o que teve maior volume de importação, né? Hoje a gente tem, se não me falha a memória, mais ou menos umas 6 a 7 Tundras rodando e a gente trouxe umas 4, né? Exatamente. E tem mais uma descendo Agora ainda. 2023 que tá vindo, Já né? tem uma em trânsito, uma Capstone branca 23, que deve estar chegando nos próximas 3 semanas. Esse carro já está vendido também, é de um cliente apaixonado pela marca, né? E você vai ter o privilégio de fazer o material desse carro. Os toyoteiros que nos acompanham aí com certeza vai gostar de ver uma avaliação no canal desse carro, que com certeza é diferenciado Não das caminhonetes tenha que a gente tem no dúvida, Brasil, com não certeza. tenha dúvida. Falando um pouco do processo de importação, para que o vídeo não fique muito longo, né? Eu acho que esse é o grande anseio dos teus seguidores, né? Do público que está no teu canal. O processo de importação ele ocorre de forma 100% legal, porém de forma não oficial. O que eu digo de forma não oficial? Você vai fazer uma importação direta, uma importação independente, onde a Toyota do Brasil não tem vínculo com esse processo. Porém, a nossa empresa, ela segue todos os parâmetros legais do processo de importação. A gente homologa o carro junto ao IBAMA, né, para tirar o LCVM, Sim. que é a licença para veículo motorizado, que prova que o carro possui emissão de gases poluentes totalmente dentro dos padrões aceitáveis no Brasil, né? A gente também homologa de forma antecipada o certificado de adequação de trânsito, que vai permitir que teu carro seja reconhecido assim que ele é liberado em uma zona alfandegada, ou seja, aquele VIN number, aquele número de chassi já vai estar cadastrado, para que você não tenha nenhuma dúvida na hora de tentar importar, mesmo sendo uma importação independente, né? O processo de certificação de adequação de trânsito é feito todo ele de forma antecipada. E a gente, bacana, cara. o processo é bem profissional. Uma empresa hoje, para chegar no know-how de importação de automóveis, demanda muito tempo, né? Como eu te falei, a gente está há mais de 15 anos nessa atuação. Os primeiros processos que a gente fez, todo mundo bate um pouco de cabeça, aprende, mas depois do terceiro vai tudo fluindo como tem que fluir. Que ótimo, André. E para quem está assistindo a live aqui, é só Toyota que vocês trazem? Não. A Vision, ela tem bastante know-how na importação de automóveis, desde um veículo de colecionador, né, com mais de 30 anos de uso, né, até os modelos mais cobiçados que você encontra com mais facilidade na Europa do que nos Estados Unidos. No caso, Lamborghini, Ferrari. Então, se você quer comprar um carro que hoje o preço praticado no mercado nacional, no caso de super esportivo de alta performance, Ferrari e Lamborghini, não hesite em contactar a Vision para solicitar uma cotação. Olha aí, para vocês que estão assistindo a gente aqui nessa hora e não só se interessa por Toyota, tá aqui uma grande oportunidade de você trazer o seu carro por importação direta através
da Vision. Exatamente. Exato. Sobre o processo de procura em si, né, do automóvel, já que o assunto é Toyota, Sim, vamos manter na Toyota, né? Vamos pra Toyota. Os modelos mais cobiçados hoje pelo público brasileiro é a versão Capstone, né, que é uma versão mais urbana, Sim. um acabamento mais requintado, ela possui uma roda maior, um perfil de pneu mais baixo. É um carro que ele tem um look mais cidade grande. Então esse é o modelo procurado. Na região de Mato Grosso, interior de São Paulo, o pessoal está optando muito mais para a versão TRD, a 1794 Edition, que é uma edição comemorativa. Foi o ano que foi fundado o Rancho, que atualmente é uma das fábricas da Toyota no Texas. Então, em homenagem à fundação desse rancho, que a Toyota acabou comprando para fazer a fábrica dela. Lá em San Antônio, né? Exatamente. Ela criou a 1794 Edition, que é uma versão luxuosa, porém ela vem com kit TRD Pro. Ela vem com uma suspensão adaptada para uma pegada mais off-road, mais country, né? Então é um modelo bem procurado. É importante falar também sobre, te cortando já, sobre a 1794. O pessoal acha que às vezes é uma criação de agora, mas na verdade a 1794 já existe há muito tempo da Sem Tundra, dúvida, né? sem dúvida. E eles mantiveram mesmo nesse redesign, nesse terceira geração, exato, né? Exato. que entrou em 2022 agora, né? Sim. Mantiveram esse modelo. O Marcos tocou, ele fez um comentário bem interessante. A Toyota Tundra não é nenhuma novidade, ela já existe nos Estados Unidos há um bom tempo. Porém, ela nunca foi um automóvel muito cobiçado no Brasil, em função dos proprietários de caminhonete, de picapes no Brasil, sempre optarem por versões a diesel, carros a diesel. Sim. E ela nunca lançou uma versão a diesel. A gente não sabe por que a Toyota sempre abriu mão de uma motorização a diesel numa picape categoria heavy duty, né, pesada, deveria vir com motor a diesel. A gente não sabe por que ela nunca optou. Porém, ela agora lançou as versões híbridas. Então, esse carro, combinando potência de um motor a gasolina com um motor elétrico acoplado nele, ela está gerando uma economia de combustível muito boa, muito boa. E A entrega do torque. a entrega do torque. Então, quando você tem um baita torque com uma economia de combustível, isso começou a chamar a atenção dos compradores de caminhonete. Sim. Então, por isso que essa geração agora de 2022 em diante, que ela foi lançada, terceira geração, ela vem sendo bastante cobiçada, despertando bastante interesse do consumidor brasileiro. Exato. Falando então um pouquinho, que eu acho que você vai me questionar, André, mas e daí? Como é que funciona a compra? Então, a Vision Comex, ela, graças a Deus, ela consegue fazer uma gestão de importação de um carro que está em outro continente, ou no mesmo continente, porém, lá nos Estados Unidos, né, no continente americano, como se você estivesse comprando um carro aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Entrando numa concessionária e escolhendo Exatamente. A nossa empresa, ela possui um time de brokers, né, que são as pessoas que vão até o local checar a disponibilidade do automóvel. O primeiro passo é identificar junto ao cliente qual é o modelo que ele quer, qual é a versão que ele quer, uma TRD Pro, uma Capstone. Cara, eu quero uma Capstone branca, né? Sim. Então a gente tem um sisteminha que é uma espécie de radar de busca. Eu digo o CEP da cidade que eu estou, o zip code da cidade que estou, e determino uma busca em todo o território americano do carro com a configuração que o cliente quer. A inteligência artificial vai em todas as concessionárias, identifica o modelo, faz essa busca, identifica o modelo e nos sinaliza com o link do anúncio. A gente vai lá, clica, aciona o nosso broker local, ele faz um telefonema para a concessionária, checa a disponibilidade, se é um carro que de fato está no showroom available, né, pronto para ser faturado, ou se é um carro que está em trânsito ainda. Às vezes você vê uma foto de internet, mas já tem lá o número do chassi, é um carro que está chegando, entendeu? Então a gente faz essa busca. Sendo um carro que está no showroom pronto para faturar, e o cliente falou: André, gostei desse carro, eu quero esse carro. A gente desloca o nosso broker até a concessionária, é feito um registro de vídeo, filma o carro, confere chassi, e a gente passa a negociar aquele automóvel que a gente apresentou. Não é um carro que vai ser encomendado. É aquele propriamente que está sendo mostrado, o número de chassi que está sendo comercializado naquela concessionária que exatamente vai no Brasil. E outra dúvida, André, eu sei que o pessoal vai ter esse questionamento. Quanto tempo para chegar esse carro aqui no Brasil? Então, pergunta que todo mundo faz, né, Marcos? Pergunta que todo mundo faz. Quem compra esse carro fica... A ansiedade é muito demais. grande. Chegar, né? A ansiedade é muito grande. Hoje a aquisição de Toyota, ela não tem muito problema como a aquisição de algumas marcas, tá? Embora exista a política de proteção de mercado, o que eu quero dizer com isso? Chevrolet, se eu tentar comprar uma Chevrolet Silverado, Sim.
Muitas vezes, se o consultor da concessionária perceber que o carro vai ser exportado para o Brasil, ele já declina da venda. Voltar para trás. Exatamente, porque existe uma política de proteção de mercado. Sim. A Toyota, graças a Deus, ela não é muito rigorosa nesse sentido. Até porque, para todos os efeitos, quem compra esse carro nos Estados Unidos nunca é o cliente aqui no Brasil, é a nossa empresa nos Estados Unidos. Então é como se fosse uma compra de uma concessionária para uma revenda local. Alguém que está comprando a concessionária para revender em Miami em função de falta de estoque. Caso é o seu time que escolhe o carro lá. É o nosso time que escolhe. De igual forma, até os impostos americanos, né, o sales tax, taxa de titularização, tudo isso é pago, né, nos Estados Unidos na origem, para que esse carro possa sair do território americano, todo ele documentado, né? Uma vez que é comprado o carro por uma empresa americana, a gente infelizmente tem que mudar o documento de MSO, que é o certificado de origem do carro, para um title, um documento de propriedade, um título de posse do carro. Então você compra o carro nos Estados Unidos, você recebe uma licença, uma placa para você rodar imediato. Mas infelizmente nos Estados Unidos o título, o documento de posse não é tão rápido e prático igual aqui no Brasil, que você compra no outro dia você já está com ele. Exato, com Tem certeza. que passar por um processo de cadastro no departamento de veículos local. Isso pode demorar até 15 dias a 21 dias úteis para sair. Enquanto eu não tenho esse documento em mãos, eu não consigo apresentar para a alfândega e provar esse carro de fato é meu, ele está quitado, não devo nada a banco, né, eu posso exportar. Então, essa é a ansiedade. Então, no mínimo 21 dias após a compra, para eu pedir o booking, né, Marcos, do navio. Quando eu estou com o carro todo documentado, eu peço o booking. Que é outro desafio também, muitas vezes, né? Que é outro desafio. O navio é diferente de um avião cargueiro. O avião cargueiro decola um todo dia. O navio não. Sai um a cada 10 dias. E se eu pedir o booking muito em cima, pode ser que aquele shipping já está overload, já está totalmente carregado. Então não tem vaga naquele navio. Joga pro próximo, né? Já vai pro próximo. Vai Então pra nessa frente. brincadeira a gente pode perder 40 dias só para conseguir embarcar o veículo. O transtime em si, né, o tempo de navegação, geralmente não é muito longo. De Miami aqui para Santa Catarina, onde nossas operações acontecem, o transtime demora aproximadamente 21 dias. Legal. Por se tratar de navio, não demora Até tanto que é tempo. rápido, até que é rápido. De Miami para cá, do México é um pouco mais complicado, Nem né, fala. mano? A gente já tomou umas surras aí de trazer carro do México, né? Principalmente Cadillac Escalade, que a gente traz muito. Vem do México e a gente não tem umas experiências muito boas por causa de transbordo, enfim. É importante Mas- ressaltar nessa parte da entrega, do prazo de entrega, né? Sim. Que não existe uma matemática exata, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas é quanto? É 50 dias, chega no 50 e já tá, pô, e aí chegou. É igual a entrega do nosso correio aqui, né? Exato. Tudo é provável. Exato. Tudo é provável. Exatamente. Então a gente trabalha com estimativas. A gente já entregou o carro em 47 dias, né? No caso do uma GMC, que a gente fez em 47 dias, Sim. desde do faturamento do carro até a casa do cliente. E carros que a gente já demorou 70, 72, 75 dias. Pode acontecer. É igual aquele cliente que pede pelo AliExpress aquele produto doido para chegar em 40 dias e demora 60. Exato. É provável que chegue a 60. Não Exato. tem como. Exatamente. A gente tenta fazer um processo de importação totalmente monitorado, né? Eu acho que todo esse âmbito que a Vision tem no mercado como excelente gestora de importação é devido à nossa qualidade de atendimento. Sim. Desde o primeiro momento que o cliente compra um carro com a gente até a hora que o carro chega na casa dele, ele monitora todos os passos, cada documento que é emitido, a gente vai alimentando o cliente com informações sobre o andamento do processo dele. em si. O carro foi estufado no container, foto do carro dentro do container. Companhia Marítima agendou, já manda o print da tela da Companhia Marítima confirmando o número do BL, que é o Bill of Lading, é o manifesto de carga, com o número do container. E que dia esse carro chega, que dia está a previsão de abertura de gate no porto de Itapuá. Então isso vai deixando o cliente muito confortável, de forma que ele sabe que o processo de importação dele é todo transparente e não existe nada que a nossa empresa possa fazer para acelerar o processo. Tem que respeitar a rotina, né? Referente a essa operação, ele vai ficar sempre ali, no caso, sendo informado a todo tempo de como está sendo feito o translado do carro pro Brasil. Etapa por etapa. Então é esse que dá a suavidade do A processo. suavidade, a E suavidade. a tranquilidade para esse cliente que opta em trazer esse carro por importação direta no Brasil. Exatamente. E referente a preços, André, a gente está Boa pergunta. a gente está falando de uma Tundra Capstone, que é o modelo mais escolhido hoje no Brasil. Aham. Quanto seria o preço desse carro
trazer Então, no Brasil? falar de preço hoje é uma coisa que tem que ficar muito bem esclarecida, porque todo importador independente, para quem não conhece o processo, o pessoal olha, pô, esses caras são loucos, como é que esse cara quer quase $1 milhão num carro desse que custa $76 mil lá fora? Exatamente. O cara faz aquela conta rápida, né? 7 vezes 5, 35, 300, o dólar tá 5, 350 mil reais. Mas não é bem assim que a coisa funciona, né? O processo de importação, ele sofre um custo de logística pesado, e todo esse custo de logística, ele soma mercadoria entre aluguel de container, frete, o próprio imposto nos Estados Unidos é pesado. Quando você vê um carro lá, $76 mil é o preço de site. Sim. Ali você tem que acrescentar o sales tax, que são mais 7%, e dependendo do modelo, o dealer nos Estados Unidos não informa, mas eles estão cobrando ágil. Sim. Isso é uma realidade. Depois da pandemia, muitas concessionárias começaram a cobrar ágil daquele carro que ela tem pronta entrega, ou então sem ágil para uma entrega futura que vai Sim. demorar 6, 7 meses para receber o carro. Então o carro no chão tem um preço, o carro na encomenda tem outro. É uma realidade também nos Estados Aqui no Unidos. Brasil também, né? Também, isso aí não Isso muda aí fora. não Muda muda, fora. Verdade. A gente acredita que isso vai acabar. Esperamos que esse ano, caso realmente essa situação de pandemia não volte a acontecer nunca mais, a indústria de peça, que foi muito afetada por causa da pandemia, normalize as entregas. Então a gente acha que o volume de produção de automóveis vai se normalizar e vai acabar esse negócio de ágil. É a nossa expectativa. Com certeza. Com É a certeza. nossa expectativa. A gente vê aqui país vizinho nosso, a Argentina, que importa Hilux aqui pro Brasil, Aham. fila de espera de 8 meses, 9 meses para o cliente ter uma Hilux. Sim, sim. Principalmente se for preta ou branca, aí demora muito. As mais. cores mais cobiçadas, né? O Daniel que está operando ali o computador, eu vou pedir para ele tentar jogar ali uma planilha orçamentária, entrando nesse assunto de preço, né? Sim. Então, como é que a O pessoal Vision... tem ideia, né? Vamos ver se fica legal lá, se o pessoal consegue ver, mas é mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o raio-x, né? O beabá do processo de importação, do processo orçamentário. Como orçar a importação do carro desse. Lá em cima no FOB é quanto custa o carro nos Estados Unidos, tá vendo? O valor de site. Aqui é o frete, né? O frete marítimo, custo do frete, não do container, só do frete, tá? Ali é o ICMS. Hoje, dentro da Secretaria de Fazenda, existe uma portaria aqui no Brasil todo para veículo, é 12%. 12%. Mesmo que alguém fale, mas no meu estado é 18%, 19%. Sim. Carro é 12%. Então a gente é muito transparente. Tem empresa que cobra 19% em bolsa. Eu já vi muito isso aí. Tem mesmo. Simula 18, 19, não apresenta nada pro comprador e embolsa essa gordura. Aqui Sim. é o dólar praticado, o dólar quando eu fecho o câmbio e remeto o dinheiro para fora, e aqui o dólar quando a mercadoria chega. São $2 variáveis, tá? Quando você compra o carro, você blinda a cotação naquele dia, Sim. mas quando chega o carro, a cobrança do imposto, É sobre o valor que tá chegando o carro. o dólar do dia, exatamente, do dólar do dia que está chegando. Se tiver mais baixo, o orçamento do carro vai ficar mais barato. A gente não especula na cotação. Se tiver mais alto, o cliente tem que ter uma certeza de que a oscilação é devido ao dólar fiscal que variou entre a compra e a entrega, entendeu? Aqui a gente tem toda a parte de carga tributária, no caso Toyota Tundra, ela paga 35% de II, Sim. que é o imposto de importação, 5,2, está ocultado ali o vírgula, mas 5,2 de IPI, que é imposto de produto industrializado, Aham. 2,52 de COFINS e uma taxa de utilização do Siscomex. Aqui a primeira carga tributária, ainda não está aqui o ICMS da importação, tá? Sim. Então são impostos federais. O ICMS é o imposto estadual. Com base nisso aqui, você acha o valor do carro CIF, que é o carro colocado na Receita Federal Sim. com a parte de imposto recolhido, né? Aqui vai entrar toda a parte de custo portuário, né? Armazenagem e DTC, que é a remoção do porto para uma zona secundária, taxa de cobrança da Marinha Mercante, a desova, que é a remoção do carro de dentro do container, a devolução do container vazio, a liberação de documentos originais, a verbação junto à Companhia Marítima dos documentos originais, o seguro, que a gente nunca embarca nada sem seguro, né? Seguro total da carga. Legal. Uma plataforma, um caminhão-plataforma para tirar o carro lá de Itapuá e trazer aqui para Balneário Camboriú, o honorário do despachante aduaneiro, despesa de remessa de documentos originais que tem que vir dos Estados Unidos para cá, ou seja, Federal Express, DHL, né? Então é toda uma despesa aduaneira. Toda uma despesa aduaneira. E o SDA, que é Sindicato de Despachante Aduaneiro, que é um salário mínimo que tem que ser recolhido, acho que até aumentou um pouquinho para 1.300 quebradinho, depois eu vou atualizar isso, né? Daí, como é uma importação feita pela nossa trade, a empresa possui créditos tributários nessa operação, né?
Então aqui a base de cálculo da saída, tá vendo? Quando eu emito a nota fiscal do cliente, ICMS de 12, né? Sim. O PIS e o COFINS é reduzido um pouquinho. Margem de lucro da trade, isso aqui é totalmente negociável. A gente tá falando de 5% aqui, mas se o Daniel quiser mexer aqui um pouquinho, dá para mexer. Sobe lá, o Daniel. Mais um pouquinho. Despesa nos Estados Unidos, aquilo que eu falei. Aonde entra essa despesa aqui? O sales tax que paga, a comissão do nosso broker, a margem de lucro do exportador que está mandando o carro para cá, a validação dos documentos na alfândega americana, o aluguel do container, lá em cima é só o frete, né? Aluguel do container, a estufagem do container, que é prender o carro, trancar fazer ele toda com a escora, amarração ali. toda a amarração. O inland, que é pegar o carro na concessionária, levar para o agente de carga, depois o draw, que é pegar o container e levar o container para o porto. Então tem todo um custo de logística que não é barato, variável, dependendo desse carro tá, né? E aqui um percentual de gestão que a gente cobra por processo, tá vendo aqui? Ó? Nesse caso ali, ó, 5%. Porque aqui qualquer corretor hoje, arquiteto, cobra de RT, reserva técnica, para fazer a gestão completa. Então, o custo hoje de um carro desse, olha, com dólar de 5,25, em torno de quantos? 975 mil? 975 mil. Você vê carro desse anunciado por quanto, Marco? Pronto, entrega. Mais de Pode 200. falar ou não? Pode falar. Pode falar ou não? Deve falar, deve falar. Um carro desse aí eu já vi anunciado por 1,350. É o que o pessoal pede. O que eu gravei há um tempo atrás, 299 seminovo com 10 mil quilômetros. É isso aí, a gente tá falando de carro 2023 já, entendeu? E dando ênfase, né? Essa transparência total que a nossa empresa tem. Todos esses números Isso aí. Eu gostei, porque comparado com 1.300.000 de um seminovo, você tá trazendo um zero para 975, isso realmente é transparência. Exatamente, exatamente o que a gente quer ganhar, né? Você tem ali um concurso de 45 mil reais pela gestão do processo, que é mais do que justo, pela responsabilidade que é, de todo dinheiro o do nosso si, cliente, cuidar tudo certinho, né? Uma margem de emissão de nota fiscal, que tem que ter uma margem por dentro também ali, tá vendo? Só que eu até consigo, dependendo da operação, melhorar um pouco. Mas eu prefiro deixar para como é que se diz, negociar para chamar a atenção do espectador ali. Ó, aqui que eu consigo fazer aquela promoção. Os primeiros 5 que ligarem, depois que desconto. Ó, os primeiros 5 que ligarem me chamar no direct aí, vai ter desconto aí. Show de bola. Maravilha. Isso é muito bom para o pessoal que está acompanhando a gente. Para quem tem dúvidas sobre a importação direta desse produto aqui para o Brasil, acho que está muito mais do que esclarecido todo esse processo. Eu agradeço muito vocês por ter explicado aqui para a gente e para essa parceria que estamos fazendo aqui. Para você que está assistindo esse vídeo e deseja aí tem uma Tundra ou um Supra, que é muito... eu ia falar do Supra, eu ia falar do Supra. Passando de assunto, passando agora pro Supra, né? Temos a importação num carro desse, você também vai ter o privilégio de fazer o material. Vamos a Floripa fazer esse material. Show de bola. O MK5 é muito procurado, a quinta geração do Supra aqui no Brasil, que é aquele carro que todo mundo conhece lá dos Velozes e Furiosos, que lançou uma nova geração agora em conjunto com a BMW, com a parte de chassi, motorização. Eles fizeram essa dupla conjunta aí para poder estar fazendo esse carro e realmente ficou um espetáculo. Tem poucas unidades no Brasil, né, André? Vamos atrás dos clientes. Já que não tem unidade, vamos atrás do cliente, que o carro a gente traz. Você que está aí assistindo esse vídeo quer tomar posse aí de um Supra 0 km. Tem essa exclusividade, né? MK5, a gente pode estar trazendo essa exclusividade para você através aqui dessa importação direta feita pelo André. Esse ícone. E outros produtos também, né? A gente tá falando ali, você tem a Toyota Sequoia, que é a versão SUV da Tundra, né? Sim. Quem tiver interessado em cotação numa Toyota Sequoia, a gente também pode fazer. Falando um pouco de importação dos Emirados Árabes, a Land Cruiser, Toyota Land Cruiser tem cada versão maravilhosa. Fantástica. A gente também tem canal de compra em Dubai, tá? Velocidade de importação segue o mesmo parâmetro de qualquer outro produto da Europa, de 70 a 75 dias o carro tá no Brasil, tá? E se tratando de Land Cruiser, André, o pessoal me pergunta muito no canal: ô Anderson, quando é que você vai gravar um vídeo de uma Land Cruiser? Gente, não tem carro no Brasil. É uma exclusividade infinita. Não tem o carro no Brasil. Nós temos do lado na Argentina, Paraguai, nós temos esse carro. Mas aqui no Brasil eu ainda não tô lembrando. E da nova só tem o Anderson. Então vamos lançar esse desafio aos toyoteiros que sigam o canal. Eu quero ver quem é o toyoteiro que vai pedir uma Land Cruiser aqui para Vision Comex através do canal Toyota. Vídeo, né? Toyota, exatamente. E quem comprar uma Toyota com a gente, como vai ser o primeiro carro do Brasil, honorário a 2%, hein? 2% do valor para ser a primeira a chegar no Brasil, que a gente quer ter esse carro. Eu vou trabalhar praticamente de graça só para ter o carro aqui e poder fazer o conteúdo.
Maravilha, André. Isso aí. Certo, galera? Obrigado pra vocês que Eu é que participaram agradeço, aqui nessa Anderson. live aqui com a gente. Obrigado, André, por expor toda essa parte do processo dessa importação Não direta. conseguimos nem desse comer carro a aqui. pizza, Nem né? Só conseguimos, falamos. cara. Pois é. Mas já a gente começa a pizza aí pra galera que acompanhou a gente, que tá aqui acompanhando até agora. Muito obrigado para vocês Eu que que estiveram agradeço. aqui junto e por explicar todo esse processo de uma maneira bem clara aí para quem tá acompanhando o vídeo aí, saber como ter um Toyota aqui no Brasil. Sim. Por importação direta através da Vision Comex, certo? É isso Certo. aí. Valeu, galera. Muito Valeu. obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Riquele Cordeiro, da cidade de Pirapetininga, em Minas Gerais. O segundo salve do canal vai para Edilberto Holanda, da cidade de Acopiara, lá no Ceará. O terceiro e último salve do canal vai para o Aderson Miranda, da cidade de Navegantes, aqui na nossa Santa Catarina. Se você deseja receber um salve toyoteiro, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade, o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!